Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fernando Ferroni, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas, e nós estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita que analisa obras a partir da visão de escritores. A nossa ideia é aprimorar as nossas ferramentas por meio dos livros que lemos. No Narrar Ficção, título que faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, Escrever Ficção, buscamos aprofundar o debate. Por isso, nós convidamos escritores para vir falar aqui com a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Já temos alguns episódios lá no nosso canal e convidamos a todos e todas para assistir, para conhecer o nosso trabalho. E o nosso convidado de hoje é Jacques Fuchs. Jacques, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jacques. Obrigado pelo convite. Um prazer falar sobre literatura sempre, né? Uhum. Jacques Fuchs é escritor com doutorado em literatura pela UFMG e pela Université de Lille 3. Pesquisador na Universidade de Harvard e pós-doutor em teoria literária pela Unicamp e pela UFMG. Jacques é autor de quase 2 dezenas de livros, entre eles Literatura e Matemática, vencedor do Prêmio CAPES e finalista do Prêmio APCA. Antiterapias, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. Brochadas, Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte. Mexugá, um romance sobre a loucura, vencedor do Prêmio Manaus de Literatura. O Enigma do Infinito, finalista do Prêmio Barco a Vapor, selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e finalista do Jabuti. As Coisas de que Não Me Lembro Sou, também selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. As Fábulas do fabuloso fabulista João Zito. Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarábia. Nunca Vou Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, vencedor do Prêmio Manaus. Em 2017, foi um dos convidados da programação principal da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Escritor residente na Ledig House, em Nova York. Seus livros Heredità e Sulla Foglia Ebraica foram publicados em italiano, Antiterapias em espanhol e Nobel e Antiterapiot em hebraico. Jacques, você é um escritor que ensina outras pessoas a escrever. Dá curso de escrita criativa, também faz leitura crítica de manuscritos, que é uma primeira leitura atenciosa de um texto que pretende ser publicado. Porém, gostaríamos que você falasse um pouco sobre o papel da leitura na formação da pessoa que escreve. Quão importante você acredita que é para a pessoa que escreve dedicar algum espaço em sua rotina para a leitura? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Estamos felizes também. É sempre uma alegria, né? Falar sobre literatura, né? Em tempos tão complicados, né? Acho que é um oásis, literalmente no deserto, né? Literalmente. Então, bom, eu acho que a escrita, né? A leitura e a escrita, elas estão muito relacionadas, né? E eu tenho, enfim, alunos que eu faço leitura crítica, que eu dou tutoria, enfim, que eu acompanho um projeto durante muito tempo, né? E eu sempre falo que quando você quer escrever, você tem que ser um leitor diferente. Eu acho que a partir do momento que você tem esse desejo, essa vontade de escrever, eu falo para os meus alunos, olha, agora você tem que ter um olhar diferente para a leitura, você tem que ser um leitor antropofágico, que eu falo, né? Que eu acho que você agora como escritor, mas lendo, né? Você tem que tentar entender os meandros. Por que esse escritor fez isso, né? Por que ele foi por esse caminho ou ele não foi por esse caminho? Por que ele, né, ele te deixou no ar? Ou por que ele começou um parágrafo? Enfim, eu fico pensando, né? O Amos Oz tem um livro que é maravilhoso, que se chama De Amor e Trevas, e ele fala assim, né? Como que são milhões de decisões que um escritor tem que fazer, né? Então, ele tem que pensar em qual palavra soa melhor, a ordem da palavra, se vem antes, se vem depois, o adjetivo utilizado, o adjetivo não utilizado, né? Eu acho que há uma angústia muito grande do escritor, do que ele fala, do que ele mostra e do que ele deixa de mostrar, que fica na mão do leitor. Então é isso na leitura que você vai tentando entender, né? Então eu acho que a leitura é muito importante, né? Acho que tem escritores, né? Eu sempre brinco assim, que tem escritores que eu gosto de ler e eu ainda consigo ler com um olhar assim, né? De um primeiro leitor, de uma primeira vez, né? Porque eu nunca vou chegar nem perto
disso e nem é o estilo que eu gosto. Então, por exemplo, eu sou apaixonado com Guimarães Rosa, né? Inclusive eu escrevi As Fábulas do Fabuloso Fabulista Joãozito, que né, como que seria uma biografia ficcional do João Guimarães Rosa e do Riobaldo, né? Mas quando eu leio Rosa, eu leio assim, por puro prazer, porque aquilo é uma coisa assim tão maravilhosa e tão inacessível, né? Na Argentina, por exemplo, né? Eu, enfim, estudo e escrevi minha tese de doutorado sobre o Borges. E o Borges eu brinco que eu leio Borges há 30 anos e há 30 anos eu não entendo. Mas toda vez eu vou entrando mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. E assim como o Guimarães Rosa e o Borges, os dois, se você quer mimetizar, fica muito piegas, né? Na Argentina eles até falam dos borgesitos, que são os caras que ficam tão, né? São leitores tão, né, carnais do Borges, que quando vão escrever, escrevem como ele. Só que aí não é ele, é ruim, né? Assim como o Guimarães Rosa também. Então, esses autores que a gente lê, a gente tem que ler, assim, com um olhar mais de admiração e de prazer do que um olhar de antropofágico. Agora, escritores, sobretudo literatura brasileira contemporânea, tal, ou literatura world literature, a gente tem que ler tentando sugar, né? Eu sou assim, eu brigo com o autor, eu xingo o autor, por que ele fez isso? Por que isso aqui ficou muito bonito? Eu né? faria diferente. Né? Exatamente, mas eu acho que é aí que você aprende, né? E também outra coisa da leitura, que eu acho que, como o Borges já falou, assim, se o livro não estiver te pegando, larga ele muito rápido, né? Não fica naquela... Não né? prende, não se prenda, né? Porque tem tantos livros e tantos livros bons para ler, né? Eu não acho que a gente tem que ler loucamente, eu acho que a gente tem que ler com muita qualidade, né? Então, eu acho que é isso que eu penso da leitura e como é importante a leitura na escrita. Não devorar livros como traças, como fala Alberto Manguel, né? Eu adoro Borges, acabei de ler o Livro de Areia. Pois é, o Livro de Areia é infinito, né? Exatamente. E o Manguel, ele era um leitor do Borges, né? Sim. Porque o Borges fica cego, né? E aí ele contrata pessoas para ler para ele. E o Manguel era um deles. Nesse sentido, eu não sabia. Exatamente, era um leitor, porque o Borges, né? Ele tinha uma cegueira hereditária, né? Que era... Que a gente romantiza a cegueira, mas foi um processo muito doloroso para o Borges, ainda mais sabendo que o avô e o pai ficaram cegos, né, e que ele, inclusive hoje ele é enterrado na Suíça porque foi um lugar que ele foi... uma tentativa, exatamente, de fugir da cegueira, mas não conseguiu. Então tinha os leitores dele. A própria Maria Kodama, que virou a esposa e hoje é herdeira, eu acho que ela faleceu também, tem uma super polêmica agora com a obra do Borges, né? O que vai se fazer da obra do Borges, mas ela também foi uma leitora do Borges. E diz que o Borges... ele ouvia, né, com muita atenção também, e quando ele pedia para as pessoas escreverem para ele, ele ficava simulando a escrita na mão dele, né, porque, enfim, isso é muito bonito, né, de um contexto estético, né, da arte também, porque a escrita tem, né, um padrão, enfim. Então, o Borges era um cara muito meticuloso, né, e talvez, voltando à sua pergunta, né, o que a gente fala sobre Borges é justamente que talvez ele tenha sido o maior e o melhor leitor de todos os tempos. Né? O Borges é um cara que a literatura para ele é a própria leitura. Então é um cara que, diferente, por exemplo, de escritores, sei lá, Clarice Lispector, Proust, um que envolve memória, outro que envolve as entranhas do ser humano, como a Clarice. O Borges não. O Borges era um cara que a literatura é a própria literatura. Então a questão literária do Borges é a própria biblioteca, são os livros escritos, os livros não escritos, os livros que nunca serão escritos. Ele faz referência a todos eles, né? Autores que não existiram, autores que vão existir, autores falsos, citações falsas, né? Talvez o Borges tenha antecipado esse mundo, né? Muitas vezes a gente lê o texto dele, A Biblioteca de Babel, como um prenúncio da internet, né? E as coisas que ele fazia, de fato, são os prenúncios do fake news, são os prenúncios literários de citações de referência a autores, obras, bibliotecas, enciclopédias que não existiram. Quando ele começa a publicar os livros, ele fala assim, na biblioteca tal, tomo tal, página tal, encontrei a seguinte referência a Tlon, que é talvez o maior
texto dele, né? Segundo o Piglia, né? Que é também um Sim, sensacional escritor e um teórico maravilhoso e filho de Borges, né? Ele fala que o maior texto de todos os tempos é Tlön Uqbar e Orbius Testíus, né? Então, as pessoas começaram a ir na biblioteca tal, na enciclopédia tal, tomo tal, mas não existe. Quem diria ficção, né? É maravilhoso isso, né? Eu gosto muito do Pierre Menard, né? Também. Pierre Menard é Muito bom. autor de Quixote, né? E ele é o autor de Quixote 400 anos depois, que escreve muito melhor, né, do que o Cervantes. Dos escritores que eu li, que tá longe de esgotar, né, a produção, aqueles que me parecem que tratam a literatura como objeto de maneira mais, ao mesmo tempo, competente e bonita, é ele e o Eco, né? Parece que são as grandes referências. Então, são escritores enciclopedistas. Voltando à pergunta, são grandes leitores, né? A biblioteca do Eco era gigantesca, né? E, enfim, aquele livro dele, o clássico, né? O Nome da Rosa. Sim. Inclusive, o bibliotecário é uma homenagem ao Borges, porque ele era um bibliotecário cego, né? Vou ter que reler, não sabia dessa informação. E aí, aquela biblioteca maravilhosa, queimada, né? No próprio, né, Cervantes, né? No Quixote tem também a queima dos livros, né? E o Cervantes escolhe alguns livros a dedo para salvar, né? Porque, na verdade, o Cervantes, o que o Cervantes está fazendo? Ele está fazendo uma crítica a toda a literatura de cavalaria, né? Uhum. Só que aí ele, né? E é muito bonita a ideia, né? Porque hoje os cervantistas são quem tem uma grande autoridade no livro, né? Quando, na verdade, o livro era 100% chacota, né? Uhum. Ele tá chacoteando com a literatura de cavalaria, Então esse livro é muito rico, é daí que nasce o Borges, é daí que nasce a literatura, né? Fantástico. Agora entrando um pouco na sua produção, né? Ela é bastante diversificada, né? Então você tem tanto livros de ficção para o público adulto, né? Livros de ficção para o público infantil. Você tem não ficção para adultos, não ficção para o público infantil. E os seus temas são muito variados também, então vai desde memória até matemática, por exemplo. E o tom também varia bastante, né? Você tem desde tons muito mais trágicos quanto um tom de comédia também, né? E a minha pergunta é, a que você atribui essa versatilidade, né? Essa variedade de interesses? E como que você organiza a sua pesquisa sobre temas tão variados? Pois é, eu acho que o escritor é esse que pode, quer, deseja abraçar, né? Diferentes áreas do conhecimento, né? Então, minha formação inicial, de fato, ela eu sou matemático, com mestrado em computação e o doutorado, que eu começo a misturar as áreas da literatura, matemática e computação, né? Então, aí que eu entro no Borges, né? Porque o Borges tem um olhar, uma leitura matemática muito interessante, matemática filosófica, computacional, né? Depois eu começo a entrar nesse grupo de franceses que se chama Oulipo, né? Que é um grupo que trabalha com literatura potencial e explora a questão das regras matemáticas dentro da literatura. Os grandes escritores desse grupo foram Ítalo Calvino, que eu adoro, enfim, releio sempre, e o Jorge Perec, né, que é o livro, né, dos meus livros de não ficção, eu tenho 2 sobre a obra do Jorge Perec, né, que para mim é um escritor sensacional, né, um escritor que explora as questões da memória, do trauma, porque ele é filho de pessoas que foram mortas, a mãe em Auschwitz, o pai no fronte de guerra, e ele usa uma tentativa de controle do mundo a partir e através da matemática, né? Então, eu acho que assim, a minha jornada é essa, né? Me interessando muito pela área exata, né? Os matemáticos, os cientistas da computação, enfim. O Lewis Carroll, por exemplo, um livro que eu adoro, que eu dou cursos, é o Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe, Alice é um livro escrito por um matemático, que ensina lógica para crianças, né? Inclusive, a última tradução feita pelo Galindo, do Alice no País das Maravilhas, eu que fiz um dos prefácios matemáticos sobre o livro, explicando os argumentos lógicos do Alice, que eu adorei esse texto, adoro Alice, adoro ter
podido escrever um texto assim tão divertido, né, sobre Alice. Então eu vou entrando assim, e eu acho que assim como esses leitores que me são muito caros, né, o Perrec, o Borges, eu acho que a literatura é isso, né, esse hipertexto, né, você vai abrindo caminhos. Então eu fui abrindo caminhos, e aí num determinado momento eu achei, bom, eu tenho esses livros que trabalham um pouco com a questão do humor, sobretudo do humor judaico, né, que é um humor muito sério, porque é um humor que se esconde na questão toda da psicanálise, né? Porque esse humor judaico é um humor assim, né? Esse cara vai me atingir, então, antes dele me bater, antes dele me massacrar, antes de existir outro pogromo, pogromos são quando eles entravam nas vilas judaicas, matavam os judeus, estupravam as mulheres, né? A Clarice Lispector, por exemplo, a família dela vem fugida de um pogromo, assim como a minha família, do mesmo lugar, lá da Ucrânia, enfim. E um pogromo que aconteceu foi dia 7 de outubro do ano passado, enfim, que eles entraram nas comunidades judaicas e a gente sabe o que é que aconteceu, né? Então, esse olhar, assim, eu vou entrando e vou me aprofundando. Então, eu entro nessa área, né, do trágico, do humor, esse humor, então, judaico, que é essa tentativa, antes do cara te atacar, você já faz uma autodepreciação sua, né? Para mim, talvez, o grande escritor que fez isso é o Philip Roth, né? Então, eu gosto muito, assim, eu acho que a minha literatura só nasce por causa da literatura do Philip Roth. O Antiterapias é uma releitura do Complexo de Portnoy, né? Então, tem esse viés, né, do humor judaico, que é uma coisa muito séria, e depois eu resolvi, né, transpor esse humor também para a literatura de jovens, porque eu acho que a literatura de jovens é uma literatura que abraça melhor o humor do que a literatura de adultos, né? A gente vê hoje os livros que estão circulando, eu brinco que é tudo corta-pulsos, né? Tem que ter sempre um trágico, uma coisa terrível, né? Ontem eu falei um pouco sobre o David Foster Wallace. O David Foster Wallace, para mim, é maravilhoso. Tem um livro dele que é de entrevistas, que foi publicado pela IENE, o Antídoto para a Solidão, que é maravilhoso. E ele fala assim, olha, o mundo tá uma merda, o mundo é uma merda. Então, se a gente fizer a literatura mimetizando o mundo, ela também tem que ser uma merda. Então, então, por que não a ficção ir além disso, né? Então, ele clama, vamos fazer uma ficção diferente da mimetização ruim do mundo, né? A ficção deve fazer outras coisas, né? Então, eu vou entrando, né? Eu vou entrando no mundo juvenil, que é um mundo mais né, lúdico, né? Aí eu trago essas pesquisas que eu publiquei no Literatura e Matemática para o livro jovem, né, que se chama O Enigma do Infinito. Então eu exploro Borges, Calvino, Cervantes para jovens. E aí eu começo também outros projetos biográficos para jovens, né? Então, durante a pandemia, eu escrevi vários livros de biografias para jovens. Então, já saiu o do Guimarães Rosa para jovens, né? Que legal. Saiu também sobre uma paleontóloga, se chama Mary Anne e o Pum dos Dinossauros. A história da Mary Anne é muito bonita, porque ela que é a grande responsável por descobrir os dinossauros. E os grandes paleontologistas da época, o Cuvier, para quem conhece, era o maior paleontologista, rouba as descobertas da Mary Anne, né? Uma coisa muito recorrente que se fazem com as mulheres, sobretudo nas mulheres na ciência, né? As mulheres tiveram as coisas roubadas, né? E é só agora ela está sendo resgatada. Então essa é a minha primeira biografia publicada no Brasil sobre essa mulher, né? E aí eu trago... vai sair agora a biografia sobre a Hannah Arendt. Acho sensacional e importante falar sobre banalidade do mal para jovens, né? Vai sair da Marie Curie também. Então, eu vou explorando isso também, né? Eu não gosto muito de diferenciar a ficção da não ficção. Eu acho que é tudo um mesmo bolo, sabe? Eu gosto muito dessa mistura, né? O próprio David Foster Wallace, né? Ele faz ensaios, e o Borges também, ensaios ficcionais. Pô, aí tem uma contradição, né? Se é um ensaio, não tem que ser ficcional, mas é ficcional. Então eu gosto de explorar essas coisas todas na minha literatura também. Gosto de tentar um pouquinho de tudo. Eu tô aprendendo, assim. Eu me lembro que quando eu resolvi escrever literatura para jovens, eu tomei... eu escrevi, aí depois eu li e falava, Jacques, você tá de parabéns, isso aqui tá horrível. Aí eu comento, nossa, Jacques, olha, você brilhou, tá horrível. Não, e aí lembra bastante o Beckett, né? Falhar
falhar de novo, falhar melhor, né? E aí eu fiquei feliz que meus livros, esse infantil, que não é infantil, que é juvenil, que é para adultos também, as coisas que não me lembro, foi finalista do Jabuti ano passado. Maravilhoso esse livro. Eu falei, mas é para criança mesmo? Porque eu super me identifiquei com isso aqui. Mas os grandes livros são para todos os. Sim. Alice no País das Maravilhas, alguém pode falar que é um livro para criança? Não. Os psicanalistas se debruçam. Eu né? adoro Alice. Os lacanianos. Tem subtextos maravilhosos. Tem, o Deleuze e Guattari, né? Enfim, os caras ficam loucos. Derrida, esses caras piraram no Alice. Então, eu acho que esse é meu objetivo. Fantástico. Então, eu trouxe aqui, os livros. Esse aqui, falando da sua escrita, é a Tetralogia do Silêncio, né? Nossa, eu achei super legal esse nome. Herança, Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, e Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarábia. Bom, são feitos de uma escrita de resgate de fragmentos de memórias. É uma coisa que eles têm em comum. Muita coisa se perdeu no silêncio de gerações, na desmemória, como você fala aqui, até porque o esquecimento era uma forma de proteção. Narrar ajuda a transformar a dor em palavras e até ativa a nossa memória enquanto leitores. Como foi o processo de construção de enredos coerentes, mesmo com essa transição entre cenas e diferenças entre tempos e espaço em formas tão diferentes de contar? Pergunta gigante. Eu gosto muito desse nome, né? Dessa tetralogia do silêncio, porque eu acho assim, né? Que, enfim, acho que ingenuamente as pessoas pensam que silenciar a gente vai interromper o trauma, né? Então é isso que acontece, né? Ou em gerações, ou em histórias pessoais, né? Muitas vezes é difícil a pessoa, né, elaborar, entrar numa vivência dolorosa. Então muitas vezes ela se silencia, né? E ela acha que o silêncio vai interromper, tanto para ela quanto para as gerações vindouras, né? E o que a gente estuda, né? Então, durante meus pós-doutorados lá na Universidade de Harvard, na Unicamp, enfim, eu fui estudar justamente essa questão do trauma transgeracional, de como que o trauma é passado por meio e através do silêncio, né? Então, o Herança, por exemplo, são 3 vozes, né, de mulheres em tempos diferentes. Uma menina num campo de Lodz, depois, 30 anos depois, a filha, numa sessões de análise, contando para ela o que ela recebe da mãe, sem nunca ter estado num campo de concentração, sem nunca ter vivenciado a morte, a neta, né? Então, e a transmissão é pela mulher, né? O que é muito interessante, porque, enfim, lá na questão biológica, lá da epigenética, você fala que é a mitocôndria que transmite, né? Então, esse livro, ele resgata as figuras de gerações. Então, a gente tem a geração dos sobreviventes do Holocausto, que são as gerações, enfim, essa geração que viu de perto, experienciou e sobreviveu. Então, essa geração é uma geração super traumatizada, durante muito tempo foi silenciada, né? Tem uma história, por exemplo, de 1945 a 61, quando acabou a guerra, até o julgamento de Eichmann, né? O Tribunal de Eichmann, que é lá o Tribunal de Jerusalém, onde a Hannah Arendt aparece, justamente. Nesse período, houve um silêncio. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam que uma coisa tão absurda como o Holocausto tivesse ocorrido. Então, essas pessoas se silenciaram. Isso só muda quando há o Tribunal de Eichmann e as pessoas falam, e há uma catarse coletiva dos sobreviventes, né? Então, enfim, a literatura começa a circular. Por exemplo, o livro do Primo Levi, ele publica em 47, mas ninguém dá a menor bola para ele. É Isto, um Homem. Só em 61, 62 que esse livro começa a virar um grande livro. Então, essa geração que se calou, apareceu feridas, silêncios, ela tinha uma relação muito complicada com os filhos, porque os filhos queriam saber o que tinha acontecido com os pais não contavam, os pais se silenciavam, e esse trauma foi passado para a geração dos filhos. Então esses filhos, na verdade o turning point da ideia do post-memory, né? Inclusive, quem criou esse termo foi a Marianne Hirsch, que é uma super pesquisadora de Colômbia, com quem eu trabalhei, ela até veio a São Paulo há pouco tempo. Ela cria essa ideia do post-memory baseado no livro chamado Maus, do Art Spiegelman. O Art Spiegelman é um filho de um sobrevivente
que escreve pela primeira vez, ou pela primeira vez ele é lido, assim, vira um grande best-seller, contando da difícil relação que ele tem com o pai e das coisas que ele herdou, das dores que ele herdou a partir do silêncio do pai. E além disso, ele faz, né, o que a Marianne Hirsch fala, dessa post-memory, dessa criação a partir do silêncio. Então, para quem conhece o Maus, recomendo para todo mundo ler tanto Maus quanto Meta-Maus, que é um livro recente, que acabou de sair da Companhia das Letras em português, mas é um livro que já existe há muito tempo. Ele conta, né, ele narra, mas ele cria. É um livro em quadrinhos, é um livro que ele, né, coloca né, ratos, porcos desenhados, assim, mas ao mesmo tempo ele traz fotos, ele traz relatos. Então é um livro super híbrido, super misturado, em que as pessoas percebem que há uma geração dos filhos dos sobreviventes traumatizados pelo silêncio dos pais. Então, eu tenho a geração dos sobreviventes, no Herança, dos filhos dos sobreviventes e dos netos, que é uma geração que a gente está tentando entender também. Então, o Herança fala sobre as gerações do silêncio, né? E aí, o meu pai, o fim dos judeus da Bessarábia, né? Eu escrevo na voz do meu pai a história do meu pai. Meu pai, em 2017, ele resolveu fazer umas notas da história dele. Na verdade, ele estava querendo me contar a história dele. Porque, enfim, a relação dele com o pai dele foi uma relação de super silêncio. Eu me lembro do meu avô... acho que eu não me lembro da voz do meu avô, de tão quieto que meu avô era. E meu pai e o pai dele, assim, nunca se tocaram. Talvez uma relação... Embora meu avô tenha sido um cara muito... sei lá, que meu pai fala que ele era uma pessoa muito boa, muito carinhosa, mas era uma pessoa muito distante, muito silenciosa. Então, acho que meu pai, em algum momento, em 2017, ele resolve me contar a história dele, deixar as notas, né? Aí eu falo, pai, mas para escrever um livro, a gente tem que... Escrever um livro né, reescrever. Aí ele falou, isso é com você. Aí eu resolvi escrever na voz do meu pai essas histórias que ele me contou sobre o pai dele. E as histórias, esse silêncio. Só que, como você disse mesmo, é uma história de fragmentos. Porque meu pai viveu 80 anos, meu pai hoje tem 80 anos, e 80 anos ele não soube a história do pai dele. Então, é permitido um ficcionista resgatar toda essa história? Ou será que um ficcionista, nesse caso, faz um caminho inverso do romance, da literatura, que seria o de resgate? Mas o livro Meu Pai é justamente o contrário. Não, eu vou construir esse livro de fragmentos, de faltas. Eu não vou fazer investigação, eu não vou fazer procura, porque foi assim que a vida fez o meu pai, né? Então, esse livro eu escrevo na voz do meu pai, contando a história do meu avô e do pai do meu avô, né? Que foi uma pessoa que foi vítima de um pogromo. E como que isso passou na família. Então, esses silêncios herdados. E é muito bonito porque os estudos, a gente mostra que quando fala, interrompe. Diferente do que se pensava, que quando se silencia, interrompe. Não, quando você fala, você interrompe. Então, eu acho que a minha relação com meu pai hoje é muito boa, muito próxima, muito carinhosa, de abraços, de contato. Eu acho que esse livro foi muito importante, né? Jacques, a propósito que você está colocando, né? Eu queria justamente tratar sobre essa questão da memória e da história. Quer dizer, constrói-se história de muitas maneiras, né? Mas principalmente a história mais recente, ela vem de memórias, de depoimentos, né? De histórias pessoais que os indivíduos que passaram por ela contam, né? Mas mesmo a história, eu coloco história com H maiúsculo, ela vai ter lacunas, né? E é constantemente reconstruída também, né? Hoje a gente não tem mais ilusões de que história é uma coisa que já está dada, né? Cada geração, de alguma maneira, vai construir a sua própria história, né? E a pergunta que eu queria colocar é assim, se a gente constrói a história também a partir da memória, a história tem lacunas, a memória também vai ter lacunas, é possível a gente pensar, mais ou menos nesse sentido que você está colocando, como que a ficção ela vai entrar nesse problema? Como que ela pode servir de material de construção para não, de repente, fechar essas lacunas, mas abrir novos cômodos e, a partir desses cômodos, conseguir construir algo novo, né? Então, na sua escrita, a gente vê muito isso, né? A gente vê verdades ficcionais e ficções autobiográficas, né? Como que é trabalhar a escrita criativa paralelamente à autoficção? Eu acho que aí você tem várias perguntas, né?
Fernando, e são muito interessantes, né? Primeiro, essa questão da memória, de fato, e da história-memória é uma questão muito, muito interessante, né? Eu acho que agora a literatura, ou nesses últimos anos, a literatura está preocupada com isso, de dar voz, vez e de olhar para as histórias que foram silenciadas, né? Que foram, porque a história, de alguma forma, é a história dos vencedores, né? Então, e os que não foram, né? Não são os vencidos, foram os vencidos, né? Com aspas. A gente tem que resgatar essas histórias para poder construir uma história, né? Então, a história tem a memória individual, tem a memória coletiva, a individual é misturada pela coletiva, né? Eu traduzi um livro da minha supervisora de Harvard, chamava Crisis of Memory, Crises de Memória, que é muito bonito. E esse livro, ele fala justamente, tem um dos capítulos que é muito bonito, que é um caso lá, tinha um casal de heróis de guerra, na França, né? E aí, em algum determinado momento, eles descobrem ou eles acham uma história que talvez esses heróis de guerra, que era o casal Aubrac, talvez eles tenham sido uns grandes traidores. E aí, Fernando, esse capítulo é muito bonito porque ela coloca na mesa, lá na França há uma super polêmica, não sei o quê. Aí eles resolvem fazer o seguinte, então vamos fazer uma mesa, igual a gente está fazendo aqui, vamos colocar um historiador, né, uma professora de escrita, um escritor, um especialista em alguma coisa e vamos discutir aqui para ver qual que é a história. Olha que... Vamos chegar num consenso que não existe. E aí foi uma catástrofe, né? Você imagina as pessoas tentando discutir as lacunas, os fragmentos, que é isso que você acabou de falar. Tentar montar uma história que em algum momento eles eram grandes heróis da resistência para grandes vilões que ajudaram os nazistas, né? E aí o historiador vai trazer as provas históricas. Então foi uma grande catástrofe, né? E o livro é muito bonito, o nome, né? Crises de Memória, né? Porque esse livro ele explora justamente a questão do pós-guerra francês, porque a França virou e falou assim, opa, aqui todo mundo foi resistente, todo mundo combateu. Ninguém colaborou, né? Não tem colaborador. Não tem colaborador, todo mundo resistente, bora seguir a vida. Deu ruim, né? Tá dando ruim, né? A França é um país complicadíssimo, né? Então, essa coisa é muito, muito bonita, muito misturada, né? Esse problema da memória, da história, da memória pessoal, do coletivo, uma interferindo na outra, né? Das coisas que a gente não se lembra, né? Que é justamente o que esse meu livro traz, né? As coisas que a gente não se lembra são as coisas que a gente né? Muitas coisas a gente vai colocando, vai recebendo a partir dentro da pele. E aí essas coisas vão surgindo, né? Nos constitui, né? O que somos. E aí esse lance da autoficção, da biografia, né? Que eu brinco aí, né? Uma autoficção, o que vocês brincam, né? Uma autoficção e uma autobiografia ficcional, né? Acho que historicamente, né? Houve um momento na história em que existisse desejo da autobiografia, né? E aí, né? O Philippe Lejeune, o que estudou a questão da autoficção, né, que trouxe o termo Dubrovsky, que traz o termo, cria o termo autoficção, eles começam a ver que isso é uma grande ingenuidade, você tentar resgatar fielmente a sua questão, porque a memória vai evoluindo, né, e ela vai evoluindo e ela vai sendo mudada pelo que os outros falam, né? Um grande problema que a gente tem no Brasil, em alguns outros países também, é justamente a memória da ditadura. Porque, assim, o Holocausto, ele foi muito trabalhado. Ele foi muito trabalhado, assim, falou-se, escreveu, filmes. Acho que até algumas, né, questões que eu exploro em alguns artigos meus, até exageradamente, né, como uma coisa meio fetichista, né? Do nazismo. Agora, a ditadura foi silenciada, né? Assim, há poucas coisas escritas, há poucos relatos. Tanto foi silenciada e pouco escrita que houve e há um grande movimento e que fala, não houve ditadura, foi uma coisinha tranquila, né? Uma ou duas pessoas tomaram um tabefe e acabou. Por quê? Porque não foi explorado. E quando você explora isso, você vê como que isso foi
terrível, como que a ditadura, né, matou, humilhou, torturou, né? Por exemplo, na África do Sul, eles trataram isso diferente. Eles trataram assim, ó, nós vamos dar anistia, nós vamos fazer perdão. Mas você vai ter que falar tudo que você fez. Então você vai ter que me falar quem você matou, quem você torturou, quem você estuprou, aonde eles estão e não sei o quê. E aí eles constroem uma memória do que aconteceu. Mas ao mesmo tempo você sabe que o seu vizinho aqui do lado é um estuprador, é um assassino, e ele tá lá com a família dele. Aqui no Brasil, houve essa coisa aí meio esquisita, que ninguém falou nada, teve uma comissão aí da verdade, que tem um relatório maravilhoso, que tem uma aluna minha explorando isso, mas que pouca gente conhece, né? E tem que se falar mais sobre isso, tem que se escrever mais sobre isso para que uma memória, uma história seja... Né? Porque aí que é a história do vencedor e do vencido, né? Os povos indígenas, como foram e são muito silenciados. A gente gostaria de saber as histórias dele, mas a gente tem as histórias assim, sei lá, São Paulo não é cheio de nomes dos bandeirantes. Os bandeirantes, né? A gente sabe a história, enfim, do que eles fizeram, mas a gente não sabe as histórias dos povos indígenas, né? A gente acabou de fazer a entrevista com a Luciana Gerbovic sobre o som do rugido da onça, da Micheline, Sim. Que foi uma tentativa desse resgate, essa voz. Sim, mas a gente precisa de mais. Mais. Eu acho que é super importante. Esse filme, né, o livro do Marcelo Rubens Paiva, que agora virou esse filme, né? Também, né? É super importante. Tomara que esse filme ganhe muitos prêmios, que o livro seja revisto, estudado, enfim. E você fala da ditadura, de fato, né? Concordo contigo, mas assim, a gente tem até uma experiência anterior a isso, né? Que é a de Canudos, por exemplo. A gente tem, de fato, o grande relato do Euclides da Cunha, que assim, eu... Vou fazer uma confissão pública aqui, eu não vou ler, porque assim, me parece muito árido, muito mais árido do que tudo. Mas eu era muito nova, acho que eu precisava reler. Mas, e Canudos, em determinado momento, durante a própria ditadura, foi inundado, né? O Arraial foi inundado e hoje você não tem nenhum acesso arqueológico. Ele acho que foi a usina de Paulo Afonso, né? Para fazer... Mas para mim, falei aqui do Euclides, né? Mas para mim, acessar Canudos foi através do Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, que para mim é um livro maravilhoso, cara. Eu recomendo para qualquer pessoa, né? Então a gente tem ao mesmo tempo que se diz, olha, isso não é importante, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai, não é nem colocar uma pá de cal em cima, né? A gente vai inundar mesmo isso, que é para ninguém nem poder ver os vestígios, né? Eu acho muito importante. A literatura não tem que ser engajada. Se a gente, né, se a gente fizer a literatura engajada, acabou a literatura. Se a gente, né, se a pessoa só puder escrever sobre seu umbigo, também acabou a literatura. Mas a literatura tem tem uma contribuição. Né, a gente sabe disso, né? Sei lá, talvez o livro mais lido do mundo aí é a tal da Bíblia, né? Eu queria ter escrito, né? Eu ia estar rico hoje, né? Imagina os direitos autorais aí. Mas, enfim, é um livro de literatura, não é? E aí que virou um livro, né? O Borges, né, usa muito disso, né? Uma vez perguntaram pro Borges, né? Mas se você não acredita em nada, por que você sabe tanto da Bíblia, né? Ele falou, e tem literatura mais fantástica? O livro, o livro de areia, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso o tempo inteiro. O Steinbeck também, né? Sim. Bom, a gente estava falando de escrita, das vozes narrativas, né? Que foram... Eu achei super interessante as vozes das femininas aqui nesse livro, as gerações, a forma como você misturou. Aqui também a gente tem meio que um duelo ali travado por um casal, né? Meio que focado na arte também, assim. É uma polifonia, né? A gente vê que... São também em primeira pessoa, que trazem muita subjetividade, sentimento e tal. Então, é uma coisa meio visceral, bem visceral, né? Em Herança, as 3 gerações, como eu já falei, né? Então, aí, o que eu queria saber? Como você elaborou a construção dessas vozes diferentes? E, assim, para que elas não soem... Para a pessoa que está lendo, que nem aqui, ele tem a sessão de terapia, aí uma hora tem lá o diário e as notas. Quem está lendo não fica preso ali, tipo, aqui é a sessão. Saber que a Sara, por exemplo, que está falando, quais recursos você utiliza para caracterizar exatamente cada personagem, para fazer isso com tanta maestria? Porque você está trabalhando vozes diferentes dentro de um mesmo livro, né?
Eu acho que isso é que é a grande dificuldade, né? Acho que assim, por exemplo, se você volta lá no Cervantes que você falou, você sabe quando cada um dos personagens tá falando, né? Você não precisa falar que é ele, porque você sente, né? A voz lá, né? De cada um deles, né? Quem é o Quixote, né? O seguidor dele, né? Enfim, Então, acho que essa é uma grande dificuldade. Acho que a primeira tentativa que eu fiz isso, de fazer isso, e que eu me lembro de reescrever loucamente, porque o Brochadas, né? Confissões Sexuais de um Jovem Escritor, que é o nome do livro, né? É super de ficção, assim, né? Porque eu nunca nem ouvi o termo brochadas, né? Brochadas, isso eu nunca nem ouvi falar, né? Esse livro é uma troca de cartas entre uma pessoa chamada Jax, né, e suas ex-namoradas. Então, há uma troca de e-mails, né? Esse livro é de 2015. Então, essas mulheres respondem ao Jax, são várias mulheres, né? E eu me lembro da dificuldade, né? Inclusive, eu acho muito interessante que muita gente veio falar... Foi você que escreveu isso não, né? Você recebeu essa carta. Melhor elogio, né? E aí eu deixo sempre isso, até hoje, eu não sei se fui eu, se são cartas, enfim. Também que você pode pegar uma carta e também tentar simular, né? Fazer um simulacro, enfim. Mas a escrita de outras vozes é muito difícil, né? Sobretudo a escrita da voz feminina. O próprio Herança, eu já fui em vários lugares, né? Uma vez eu fui em Curitiba e todo mundo olhou assim pra mim. Uai, já que é... homem? Tipo, as pessoas... Porque o Jax também pode ser um nome... Porque o Jax aparece como personagem nos livros também, né? Em alguns, né? Em alguns. Aqui, né? Isso. O que leva meu nome mesmo tem... Nunca vou te perdoar por você ter me obrigado a te esquecer. O meu pai não fala Jax, né? Assim, ele menciona o Jax em terceira pessoa. Porque a voz é do meu pai. Sim. E fala, meu filho, escritor Jax. Exatamente. Agora, o Brochadas fala Jax também. Então, tem alguns em que eu falo, sabe? Uso minha voz. Mas é muito interessante isso. E acho que essa é a grande dificuldade. Então, por exemplo, para escrever alguns livros e usar a voz feminina, assim, eu me dediquei, assim, profundamente à leitura de mulheres, né? Da escrita de mulheres, assim. Inclusive, eu acho que eu prefiro hoje em dia, sabe? Não sei, eu gosto, assim, não sei, tem algo de melhor, sabe? Tem uns grandes classicões, né? Mas no meu livro que se chama Nobel, eu justamente exploro essa questão, né? Porque, enfim, no Nobel a gente sabe que até quando eu publiquei o Nobel, eu falo de todos os vencedores e havia apenas 14 mulheres de uns 100 e poucos vencedores, né? Do Prêmio Nobel de Literatura. Como que as mulheres são, né? Jogadas, né? Escamoteadas. Inclusive, um próximo livro meu de biografias para jovens é da Marie Curie, né? Que é a AOE, uma cientista de todos os tempos, né? Eu li Rosa Monteiro, né? Ganhou dois Nobel, né? Em áreas diferentes. Em áreas diferentes e sendo humilhada, né? Porque o primeiro Nobel eles dão pro marido. O marido fala, mas eu sou um técnico de laboratório. Ele era mesmo. Enfim, então... eu fico nesse Nobel, no meu livro, eu fico especulando como que seria a narrativa, como que seria a grande literatura hoje, os grandes clássicos da literatura, se as mulheres não fossem... Porque a gente tem um Joyce, a gente tem um Proust, a gente tem, sei lá, Tipo, né? Grandes marcos, né? Grandes marcos, mas eu tenho certeza que houve marcos maravilhosos, importantes na escrita das mulheres que não puderam vingar, né? Eu acho que o mundo seria outro hoje, né? A gente tem personalidades, mas talvez assim a galera coloca os grandes clássicos do mundo sem, né, colocar uma escritora, né? Tem um livro como que ele chama? Harold Bloom, The Book of Jay, que é muito legal, que ele fala que quem escreveu a Bíblia foi uma mulher. E aí, inclusive, o Moacir Scliar usa dessa ideia e escreve um livro muito bonito que se chama A Mulher que Escreveu a Bíblia. Porque o livro do Harold Bloom chama The Book of The Book of Jay. E esse Jay, ele fala que é uma mulher. E aí o Moacir Scliar também usa dessa ideia e fala a mulher que escreveu a Bíblia. É muito bonito a gente imaginar que a Bíblia talvez tenha... Porque na Bíblia há coisas terríveis que os homens fazem, né? Que os deuses fazem. Tem uma frase que, não sei se você conhece. Munido de miudezas é que se prova que uma vida foi vivida.
Você diz que a vida é feita de detalhes, minúcias e quinquilharias. E a construção de personagens também é pautada em detalhes, né? Então, eu lembro aqui o crítico James Wood, que chama tanta atenção para eles, né? E uma vez que seus livros são resgate real e também ficcional, como você dá vida e forma a esses personagens, né? Mesmo quando faltam vestígios e palavras ao longo da elaboração de um texto. Eu acho muito bonito isso, né? Dos pequenos detalhes, né? Porque é isso que faz uma vida, né? Se você conhece alguns pequenos detalhes, né? Uma relação a dois, uma relação, né, próxima, você conhece alguns pequenos detalhes, né? E quando tem justamente essa distância, esse desencontro, esses detalhes faltam, né? Você sabe da grande história, mas você não sabe das miudezas, né? Então, talvez a literatura seja isso, né? Eu fico imaginando um grande quebra-cabeça, né? Com quase todas as peças faltando, né? Eu tenho um livro que eu acabei de lançar agora, que eu adorei, o projeto gráfico ficou maravilhoso, assim, tudo bonito nesse livro, que é, inclusive, um livro para jovens, de uma releitura de um conto de Borges. Tem um conto do Borges que chama A Escrita do Deus. Esse eu não li ainda. E esse texto é maravilhoso, que invoca os conhecimentos da Cabala, de uma escrita secreta, de um Deus que tenha deixado um nome secreto, e esse nome secreto é capaz de criar e destruir mundos, né? E aí eu escrevo um livro que se chama Um Labirinto Labiríntico, né? E aí é um menino que encontra um quebra-cabeça, e na hora que ele olha para esse quebra-cabeça não tem um monte de peças, mas não tem nenhuma imagem para formar e nem nenhuma dica. E aí, na hora que ele aproxima a cabeça dele para ver mais próximo desse quebra-cabeça, ele vê que o quebra-cabeça é um menino aproximando a cabeça de um quebra-cabeças. E aí o livro vai, e aí o livro encontra vários personagens, enfim, é um livro muito bonito, assim. Então, eu acho que é isso, a literatura, esses pequenos detalhes, né? Eles são importantes para resgatar, né? Ou para poder criar, né? Porque eu acho que a ficção, como vocês falaram muito bem, né? Acho que a ficção, ela tem essa questão interessante, porque muitas vezes a gente erroneamente utiliza né? A gente pensa que a ficção, ela é a mentira, mas não. A ficção é justamente, eu falo que é a colinha que você usa para dar liga às coisas que não tem sentido, né? Que muitas vezes você tem uma peça aqui, outra peça aqui, da memória, da história, e como que você vai conectar isso? Aí você precisa de um pouquinho de ficção, né? E é isso que eu faço nos meus livros, acho que é isso que as pessoas fazem nos seus livros, e acho que é isso que os novos escritores, ou enfim, nós somos todos novos escritores, né? Acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Muitas vezes eu falo para as pessoas que eu dou tutoria e tal, assim, não preocupa como que foi a realidade, assim, não. Ou muitas vezes a gente não tem acesso a essa realidade, né? Mas faz o livro ali ter uma colinha, né? Um encontro das miudezas, né? Das quinquilharias, né? Eu acho isso bonito, né? Eu também achei lindo, a hora que eu li, eu anotei. Eu estava lendo Hemingway hoje de manhã e ele fala que ele escrevia a frase mais verdadeira, mais real que ele podia encontrar e depois ele ia preenchendo com outras coisas. Nisso, então, eu quero aproveitar e falar que o clube, né, já que a gente está falando dessa questão da escrita, o clube de ficcionistas a gente fica tentando buscar esses detalhes, né, também nas obras ficcionais, para a gente tornar essas obras melhores. Então, que dicas, que livros, a gente falou disso aqui o tempo todo, mas tanto ficcionais quanto não ficcionais, para quem quer escrever, o que você recomenda para essas pessoas? Que leitura? Eu trouxe alguns livros aqui, né, e que eu acho muito importantes, né? Por exemplo, esse da questão da memória, eu trouxe esse livro Crises de Memória, que eu acho um livro interessante, né, que é da minha supervisora, que foi eu traduzir com uma amiga. Acho que é interessante pensar nesse livro, né? Os livros teóricos eu gosto muito, que eu sempre indico para uns alunos meus que se chama do Campagnon. Campagnon é um grande teórico da literatura, professor lá da
universidade francesa, né? Eu fiz um curso com ele no Collège de France. Antoine Compagnon, é o demônio da teoria. Então ele explora a questão da teoria, né? O narrador, o personagem vai a fundo, mas as questões filosóficas do que é um narrador, não manuais práticos, pelo contrário, ele explora as questões, né? Uma coisa que eu gosto muito também, tem uns professores estudiosos aqui da USP de crítica genética, eu acho interessante você pensar a crítica genética. Crítica genética é você entender a genética da criação do texto, né? As pequenas minúcias que o escritor usou, né? Os geneticistas da crítica literária são completamente malucos, que eles vão atrás das notas dos escritores, eles gostam das bibliotecas desses escritores, né? Do que foi riscado. O que foi riscado. Isso é bonito, assim, né? Tem um professor da USP, eu esqueci o nome dele, mas que ele é um francês da USP, que ele escreve sobre o Proust, né? Sobre a genética do Proust, porque o Proust é cheio né? E os estudiosos do Borges, inclusive, sentem muita necessidade disso, porque o Borges era um cara meio maluco, aí ele vai cortar o cabelo, aí ele gosta muito e essa história é verdade mesmo, ele gosta muito do cara que cortava o cabelo para ele presenteou o cortador de cabelo dele, né, o cabeleireiro, com o manuscrito original do Aleph. O Aleph! E aí o cara hoje, pelo menos a última notícia que eu tive, que eu não sei se eles conseguiram juntar, mas assim, o cara lá, tem um cara em Princeton, eu acho, é Princeton? Não, é Pensilvânia, que é onde é o centro de Borges lá. Ele estava juntando grana porque esse cara queria $100 mil para vender esse, pelo menos na época, isso quando eu assisti a palestra dele ainda lá. Tava barato. Não, isso há muitos anos, né? Só que aí ele disse que ele teve acesso a esse manuscrito, assim, que o cara não deixou ele levar caneta, nem papel, nem máquina fotográfica, e deixou ele consultar 10 minutos. Ele falou, aquilo era preciosíssimo, porque era a letra com os rascunhos do Borges. Então eu acho isso interessante, sabe? A gente também brincar com essas coisas na leitura, né? Agora os livros eu gosto assim, tem um que eu sempre falo meus alunos que eu adoro, né? Que eu brinco assim, por exemplo, adoro o Grande Sertão Veredas, para mim é um livro que eu já li mais vezes, enfim, Em Busca do Tempo Perdido, esses livros eu adoro, assim, mas tem um livro que eu falo, puta, esse livro eu queria ter escrito, esses outros livros eu não queria ter escrito mesmo porque eu não tenho a habilidade, mas tem um livro que de um francês também, né? Que se chama A Vida pela Frente. Émile Ajar, né? Émile Ajar. Esse livro, na hora que eu leio, eu falo assim, nossa, isso aqui é bom demais. E eu queria ter escrito, porque tem um humor muito ácido, tem um sarcasmo, tem uma crítica, coisa que hoje a gente tem super medo de fazer crítica, né? E aí esse escritor, ele coloca na voz de uma criança, talvez de 13, 12 anos, né? E ele vai detonando todo mundo, né? Mas aí ele vai detonando... Fala mal de judeu, fala mal de árabe, porque ele é uma criança árabe que é criada por uma mulher, o argumento é essa mulher, as putas deixam os filhos com ela. Ela é uma criadora dos filhos das putas. Porque as putas têm que trabalhar e eu estou usando esse termo porque ela usa também, né? Não estou fazendo nenhum juízo de valor. Inclusive ela fala assim, o menino usa um termo bonito, né? Que foi traduzido assim, né? As mulheres que colocam o rabo para trabalhar. Isso é um menino falando. É uma criança falando, como ela entende as coisas. Só que aí a gente, talvez purismo, talvez a gente... Mas é um escritor maravilhoso, assim, né? E esse cara é muito bom, porque ele também brinca com toda essa questão de autoria, né? Que ele já era o ganhador do prêmio Goncourt, e o prêmio Goncourt na França você só pode ganhar uma vez, e ele escreve um livro maravilhoso que é esse, né? Ele fala assim, vou ganhar de novo. Aí ele cria um pseudônimo. E aí ele cria, na verdade ele rouba a identidade, parece que de um primo, uma história assim, aí assina como esse primo, esse livro ganha o Goncourt de novo, e aí ele começa também a escrever com esse nome, né? E aí, né, no final ele deixa no testamento dele, falando, eu sou esse. Então, é muito bonita essa questão de autoria, né? Então, esses livros me são muito caros. Philip Roth, eu adoro Philip Roth também. Eu acho que todo mundo deve ler o Philip Roth. Philip Roth é muito interessante porque eles falam assim, né? Que assim como o Joyce, né? Eles falam que se você ler Ulisses, você pode reconstruir a Irlanda de 1904, né? A partir do Ulisses, né? E o Philip Roth também. Eles falam que ele os grandes especialistas falam que você pode entender os Estados Unidos lendo Philip Roth, né? E ele é um escritor também judeu, super
super confuso, né? Não sei o quê, mas você consegue entender uma sociedade americana a partir da leitura do Philip Roth. Então eu acho isso muito bonito, né? Você tentar entender uma cultura a partir da literatura, né? Então acho isso super importante, super, super bonito, né? Enfim, acho que o Borges, né? Leiam Borges, né? Por favor, leiam né? Borges, não se incomodem de não entender. Eu tenho 30 anos que eu leio Borges e 30 anos eu não entendo de verdade, mas eu só... Eu li em espanhol agora, eu falei, não, peraí, deixa eu comprar esse negócio em português pra ver se eu entendo um pouco mais. Mas Às vezes, na audiobook, né? Quem sabe? Audiodescrição, mas mesmo assim a gente não consegue, né? Tem umas aulas lindas do Borges, dadas pelo Pigli. Eu acho que todo mundo pode acessar essas aulas online. São muito bonitas também. Enfim, o Borges é né? É uma grande aula. É uma grande aula, entre aspas, né? Assim, porque é um escritor que, na verdade, te abre as possibilidades, mais do que... né? Porque ele te fala muito da literatura, então eu gosto dessas literaturas, assim. Ô, Jacques, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Acho que a gente conseguiria conversar muito mais tempo. Nossa, tinha muita coisa né? ainda para falar. Mas assim, olha, muito obrigado pela sua contribuição pra gente, pela sua dedicação, pelo seu carinho. Muito obrigado mesmo. É uma verdadeira aula que a gente teve aqui. E olha, espero que a gente tenha outras oportunidades também de continuar essa conversa. Foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada por ter ficado hoje aqui com a gente. Acho que tinha muito mais pra gente falar e ter uma experiência super rica, né? Mas a gente vai ter essa chance. Foi ótimo, Obrigada. eu agradeço. Muito obrigado.